Graça e paz, amados. Amém. Vocês estão bem? Amém. Eu tenho que pedir para você fazer isso. Olha rapidamente para pelo menos 2 pessoas que estão próximas de você e falar assim: que bênção que você veio hoje. Vamos combinar algo? Vamos combinar? Nos próximos cultos, quando você vier, você vai se lembrar: eita, eu vou dar um jeito de começar a me sentar nas cadeiras mais da frente. Tá bom? Pastor, para que isso? Para você nos auxiliar com o nosso trabalho de fotografia, de comunicação, amém? Sabia que tem pessoas que elas veem as nossas fotografias e elas são tocadas pelo poder de Deus? Eu me recordo, irmãos, de estar em Marcolândia e uma vez uma pessoa veio de outra cidade do Piauí e disse: me chamou a atenção a alegria de vocês nas fotos. E eu vim averiguar, confirmar se realmente é verdade. Então você vai nos ajudar. No próximo culto, você vai procurar sentar nas cadeiras da frente e deixar as cadeiras de trás para as pessoas que chegarão depois. Amém? Então a gente vai preencher as cadeiras, vai ficar bem bonito. Além de você vir com uma boa roupa, seu cabelo arrumado, as irmãs com a escovinha toda no jeito, feliz, sorrindo, para o pessoal tirar uma foto legal. Porque fotos também passam mensagens. Amém? Você ama o pastor ainda? Vai, novamente, fala assim: que bom que você está aqui. Amém? Glória a Deus. Vocês podem sentar, irmãos. Vamos honrar esse grupo de música, irmãos. Que coisa linda. Para a glória de Deus. Que maravilha. Bênção, bênção mesmo. Glória a Deus. E a ministra parece que sabia do que estava no coração do ministro da agora de 5:30. Vamos falar sobre a eternidade. Jesus está voltando. Sabe que essa é uma mensagem, irmãos, que deve ser constante na igreja, amém? Mas infelizmente muitas igrejas não se apercebem disso. Então vamos falar rapidamente aqui algumas pinceladas sobre a eternidade. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos. Abre lá rapidinho, o Evangelho segundo Marcos. Nós vamos ler dos versos 15 e 19. Nós lemos esse texto hoje pela manhã. Palavras do próprio Jesus. Enquanto você está abrindo aí, eu quero indicar para você esse livro do John Bevere, Movido pela Eternidade. Você pode encontrar esse livro ali no nosso Verbo Shop. Faça um convite a você, assim que terminar o culto, dá uma passadinha lá, porque tem este tema e outros mais lá. Nós temos temas sobre família, nós temos temas sobre a unção do Espírito Santo, nós temos temas sobre o nome de Jesus, nós temos temas sobre criação de filhos. Então, ao término do culto, dá uma passadinha lá, o pessoal recebe cartão também, a depender do valor, pode dividir também. Enfim, glória a Deus, amém? Você encontrou? Marcos 16, verso 15, diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será... Vou ler novamente. Quem crê e for batizado será... Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Rapidinho, levanta a sua Bíblia e diga assim: esta é a minha Bíblia. Ela é a infalível, eterna, indestrutível, poderosa palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. São sementes divinas que serão plantadas no solo do meu coração. Crescerão, produzirão e manifestarão a vontade de Deus. A palavra de Deus na minha boca é a mesma coisa da palavra de Deus na boca dele, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje pela manhã, irmãos,
Foi uma festa tão linda, tão maravilhosa aqui na igreja. Quem esteve? Meu Deus, 32 pessoas confirmaram a sua fé em Cristo Jesus, descendo as águas do batismo, amém? E nós ficamos impactados, irmãos, com tantas histórias que o Senhor está transformando, que o Senhor está modificando. E quando nós lemos esse texto hoje pela manhã, saltou, sabe, no meu coração o desejo de falar sobre a eternidade. Até porque nesse texto Jesus deixou bem claro, olha, quem crê e for batizado será salvo. Salvo de quê? Salvo de condenação. Então, assim como existe salvação eterna, existe também condenação eterna. Então, os salvos estarão para sempre com o Senhor. Jesus está voltando para buscar os salvos, amém? Mas os condenados, ou os que serão condenados, estarão perpetuamente afastados, banidos da presença de Deus. Ele deixou bem claro. E quando nós lemos no verso, no finalzinho, ele diz: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita, à destra de Deus. Lembra que Jesus disse: eu irei e farei morada, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, o nosso Senhor já foi lá, já garantiu tudo, e não demorará, irmãos, para vir buscar aqueles que aqui estão se organizando para isso. Amém? Diga assim comigo: a salvação eterna é para os crentes. Diga: em Cristo Jesus. A palavra condenado, queridos, vem do original grego katakrino. Eu não sei falar em grego, né, irmãos? Imaginam que a pronúncia deve ser essa. Se não for, você me perdoa. Mas vem dessa palavra katakrino, que significa emitir julgamento contra, julgar, digno de punição, condenar. E quando você vai falar sobre condenação, é preciso que falemos, é preciso que deixemos claro, porque as pessoas têm uma ideia de Deus sendo ruim. Mas olha como Ele é bom, irmãos, porque até num culto como esse, Ele coloca no coração do ministro uma palavra para nos orientar acerca da necessidade que temos de, em vida, alinharmos a nossa vida com o Senhor, para que no tempo eterno estejamos com Ele e não sem Ele. Então me ajuda a falar assim: Jesus está nos amando, falando acerca de como precisamos estar alinhados ainda em vida. Porque deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Uma vez que a pessoa morre, meu irmão, não tem culto, não tem missa, não tem pastor, não tem padre, não tem guru, não tem sacerdote religioso que possa fazer absolutamente nada para absorver a vida daquela pessoa que morreu. A eternidade, irmãos, ela é determinada enquanto há vida. E olha o amor de Deus em manifestação, nos dando condições de, em vida, determinarmos a eternidade. Então, quando nós falamos sobre condenação, a condenação, na verdade, é uma situação de tormento, a que é definitivamente, diga comigo, definitivamente. Amém. É uma situação de tormento a que é definitivamente destinada a quem morre em inimizade com Deus. Então, quem morre sem estar aliançado com Deus, automaticamente morre na condição de condenado. Agora, alguns entendem, quando se fala de condenação, como se Deus se vingasse de quem não lhe obedeceu em vida, o que não é correto, irmãos, porque Deus é amor, e está manifestando o amor dele. Aliás, vem manifestando, irmãos, ao longo do tempo, e culminou quando enviou o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Então ele não é um Deus punitivo, ele é um Deus amoroso. Agora, é verdade, irmãos, que vai chegar um tempo que ele vai tirar o chapéuzinho de pai amoroso e precisará,
por causa da palavra, de colocar o chapeuzinho de juiz. E as pessoas serão julgadas pelas suas obras. Alô, você está aqui? Então algumas pessoas entendem que Deus está vingativo. Mas isso não é correto, porque de fato Ele é amoroso. Agora entenda uma coisa, a condenação deve ser entendida como uma separação voluntária de Deus. Pedro, ele fala que Deus não quer que homem nenhum se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. É por isso que nós crentes somos insistentes, às vezes julgados até como chatos, porque nós batemos na porta, porque nós ligamos, porque enviamos mensagem, porque no culto nós falamos mesmo sobre salvação e condenação, porque entendemos a urgência, querido, a urgência de as pessoas alinharem as suas vidas. E a palavra diz que a palavra está junto de nós, na nossa boca e no nosso coração, que se confessarmos a Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador, seremos salvos. Confessar, falar, é preciso que verbalizemos acerca de Cristo, sendo nosso Senhor e nosso Salvador, porque o reino espiritual precisa ouvir isso. Sabe de uma coisa, vir só à igreja, cumprir uma escala, cumprir uma tabela, como alguns pensam que vir à igreja já fez a obrigação da semana. Irmãos, vir à igreja não salva ninguém. Alguém que só vem à igreja, só vem à igreja, só vem à igreja, ele é considerado como um religioso e não um cristão. Você se considera cristão a partir de quando você entrega a sua vida para Jesus e faz dele, irmãos, Senhor e Salvador da sua vida. Agora vamos mergulhar um pouco mais sobre essas verdades. Eu quero que você vá comigo em Lucas no capítulo 16. Lucas no capítulo 16. Ainda falando sobre condenação, salvação, sobre morte, sobre vida, sobre céu, sobre inferno. Lucas, capítulo 16. Vai lá comigo. Você está aprendendo? Aleluia. Verso 1, Lucas 16, verso 1. Perdão, irmãos, verso 19. Lucas 16, verso 19. Alguns afirmam, irmãos, que esse texto, relatado aqui em Lucas capítulo 16, é uma parábola. Inclusive em algumas bíblias está lá o subtítulo, a parábola do rico e Lázaro. É assim que está na sua Bíblia? É assim? Mas alguns estudiosos afirmam que aqui de fato é uma história verídica, porque um ponto, quando a parábola não é considerada parábola, é que se diga nomes. E Jesus, quando falou essa história, quando indagou essa história, ele falou claramente acerca de pelo menos o nome de um dos personagens, que era o pobre, chamado Lázaro. Mas vamos lá, verso 19. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Diz comigo, seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando de que forma? Em tormentos. Diz comigo, tormentos. Em dores. Estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Diga, longe. Você está entendendo, irmão? Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, verso 26, está
posto um grande abismo. Diz comigo, grande abismo. Está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros, não podem, nem os de lá passar para nós. Diga comigo, uma separação. Você está aqui? Verso 27. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Ele pediu que Abraão enviasse um representante, sei lá, um anjo ou quem quer que fosse, para alertar aos da casa que estavam vivos acerca de, em vida, se regularizar para não ir para aquele lugar de tormento. Mas aí a palavra diz que o Senhor fala claramente que havia um abismo, um distanciamento, de forma que nem quem estava aqui poderia vir aqui, e nem quem estava aqui poderia ir lá. Alô? Ele diz: porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Note que o homem precisa se arrepender. Abraão, porém, verso 31, respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, e se isso tivesse sido dito após a criação da igreja, certamente estaria: se não ouvem a Moisés e aos profetas e à igreja, amém? Você está aqui? Ele diz: tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então aqui nesse texto, irmãos, tem várias verdades encobertas a muitos, e que a religião passa por cima. Primeiro, ninguém que morreu, irmãos, tem acesso a quem está vivo. Ah não, pastor, minha avó apareceu para mim pedindo isso, pedindo aquilo. Irmãos, é demônio que se passa, que imita voz, que imita fisionomia. Quantos sabem que um dos nomes do diabo é enganador? Mas eu percebi, pastor, a voz era idêntica, falou até de peculiaridades, de coisas que só a gente sabia. Irmãos, o diabo é enganador, e existem espíritos chamados familiares, que perseguem as pessoas desde o nascimento, que sabem gosto de comida, cor de roupa, onde esteve, o que fez. Você está aqui? Então, alguém que morre, irmãos, não tem mais acesso com esses que estão nesse plano natural, como alguns dizem. Alô? Se você é alguém que está aqui e confessa ter experiências com pessoas que já morreram, deixa eu dizer uma coisa para você: você está sendo enganado. E você tem autoridade, se você já é crente, você tem autoridade para repreender essa influência em nome de Jesus. Outra coisa, irmãos, quem morre não tem Instagram. Um exemplo, né? Galeno morreu, partiu para o Senhor. Aí está lá Giane: Galeno, você foi a pessoa mais linda que já aconteceu na minha vida. Olhe, Galeno, eu continuo aqui. Olhe, Galeno. Galeno não vai ler, porque Galeno não tem Instagram, não tem necessidade. A gente tem que ter muito cuidado, irmãos, porque a doutrina que fala que mortos falam com vivos é uma doutrina herética. E tem crentes lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e para nossa vergonha, que fizeram rema, mandando mensagem para quem já morreu. Vocês ainda me amam, irmãos? Então, vamos abolir isso da nossa vida, meu irmão, e vamos nos apegar à palavra. Quem morreu crente está muito melhor do que nós. Não precisa que façamos nenhuma prece, nenhum rogo, nenhuma oração. Não precisa, irmãos, não precisa. Está muito melhor que a gente. Obrigado. Alô, tem alguém aqui? Graças a Deus pelo Espírito Santo, que é o Consolador, mas não é o ensinador para que coloquemos mensagens para quem já morreu. Ele é o Consolador, diga comigo, Ele é o Consolador. Tirando como base esse texto, queridos, quando o rico fala: pede que venha molhar a minha língua, porque de fato, irmãos, é um lugar de tormento. E deixa eu falar outra coisinha para você.
quem morre está em estado de consciência. Não, pastor, está repousando. A carne está repousando lá no cemitério, lá no túmulo. Mas o espírito está consciente. Consciente do que fez, consciente do que deixou de fazer e consciente das oportunidades que teve de alinhar sua vida, aceitando a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, e não o fez, e por esse motivo, ao invés de ir para o plano de salvação, ficou no plano de condenação. Você está vendo que os crentes na verdade não são chatos, os crentes na verdade amam os pecadores, e assim como foram alcançados, querem alcançar. Fala para essa pessoa, fala assim, nós não somos chatos. Fala, nós não somos fanáticos. Fala, nós entendemos a necessidade de um homem rapidamente se converter dos seus pecados, alinhar a sua vida com Deus, e estar pronto para si, diga, e estar pronto para quando for chamado. Aleluia. Ele diz, eu imploro, verso 27, que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, estado de consciência. Ele estava lá, irmãos, aliás, deixa eu falar uma coisa para você, pode ser que você não goste, mas eu não posso deixar de falar o que a palavra diz, porque você gosta ou não. Mas sabe de uma coisa, meu irmão, quem morre sem Jesus, está em estado de tormento. Forte, né, irmãos? Eu poderia muito bem assim, passar por isso como alguns fazem. Pular isso como algumas religiões fazem. Alguém chegou uma vez para nós, quando nós pastoreávamos em Juazeiro do Norte, uma irmã, que vivia orando pelo seu esposo, para que ele se convertesse. E aí o seu esposo ela chegou para a gente, para mim, falou assim, para eu, né? E falou assim, pastor, eu falei com... Eu vou chamá-lo de amor, né? Eu falei com amor, e ele disse, fulana, eu não vou ser crente da tua igreja. Eu não vou ser crente da tua igreja, porque na minha igreja, olha como ele disse, irmãos, olha como as pessoas passam por cima. Na minha igreja eu posso beber, eu posso fumar, eu posso isso, eu posso aquilo, eu posso aquilo. As pessoas pegam coisas naturais e querem, sabe, comparar e mexer e entrelaçar com coisas espirituais e acham que está tudo muito bem. Há quem pense até, irmãos, que não precisa se converter. O cara nunca confessou a Jesus. Aí apronta tantos dissabores aqui na terra. Aí morre. Aí quem não tem conhecimento fala, era uma pessoa tão boa. Era um marido tão honesto. Era uma pessoa tão legal. Esse com certeza já está num bom lugar. Que Deus deu um bom lugar. Irmãos, não é Deus que dá bom lugar ou ruim. É o homem que decide. Somos nós quem decidimos, irmãos. Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. É uma decisão que depende de nós. A verdade é que Deus não gostaria, irmãos, que ninguém se perdesse, porque Ele deu o seu amor pela humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas a decisão de receber esse amor, irmãos, cabe a mim e a você. Então, se a tua esposa está sendo chata contigo, ela está fazendo isso porque te ama, porque não te quer ver perdido. Se o teu filho faz isso, é porque te ama. Se esse crente chato bate na tua porta, liga para você, te importuna, Galeno, você precisa entregar a vida para Jesus, você precisa fazer uma aliança de salvação, é porque Ele te ama, não é porque Ele é chato. Aleluia. Você está aqui? Então esse texto do rico e Lázaro tem muitas verdades. Aconselho você a se organizar. Olha aqui para mim, ó. Se organiza. A partir de agora já vai começando a organizar a tua pré-matrícula para o Rema. Porque tem uma matéria chamada escatologia no Rema. Irmãos, é só sobre os últimos dias. Amém? Quantas pessoas estão aqui já fizeram Rema e já fizeram essa matéria escatologia?
É verdade o que eu estou falando, irmãos? É uma matéria poderosa. Então, nesse texto nós percebemos 3 tipos de morte. A morte física, porque a morte física consiste na separação do espírito humano da sua carne. Então, o espírito sai e vai ou para o lugar de tormentos, ou, por causa de Jesus, para a glória. Já está com o Senhor, amém? Você está aqui? Então, a morte física é a separação do espírito humano com a sua carne. Amém? É quando o coração para de bater. A morte espiritual é a separação do espírito do homem para com Deus. Tem muita gente, irmãos, que a carne está perfeita, que o coração está batendo, que os cabelos estão legal, que tem expressão de vida no rosto, mas espiritualmente estão mortas. Essa morte espiritual, amém? E também tem a morte eterna. E nós vemos esses 3 tipos de mortes nesse texto, quando o Senhor fala sobre Rico e Lázaro. A morte eterna, irmãos, é a separação eterna do espírito do homem para com Deus. Então, nós éramos mortos espiritualmente. Aceitamos a Jesus, recebemos um novo espírito, 0 bala. Alô? É por isso que Paulo escrevendo, ele diz que nós somos renovados de dia a dia, amém? Você está aqui? Recebemos um novo espírito, então fomos reconciliados, amém? Mas se nós morrermos, a primeira morte, estando já mortos, a segunda, que é a morte espiritual, infelizmente, irmãos, nós morreremos a terceira morte, que é a morte eterna, banidos eternamente da presença de Deus, sem como retornar. E aí realmente não vai ter choro, não vai ter vela, não vai ter pastor, não vai ter padre, não vai ter ministro, não vai ter sacerdote, não vai ter nada, nem ninguém que possa refazer essa ligação, porque o que precisava ser feito, foi feito na cruz do Calvário, quando Jesus morreu. E infelizmente muitos não aceitam isso. Então diga comigo, morte física. Diga comigo, morte espiritual. Diga, e morte eterna. Fala 3 tipos de morte. Por que é, irmãos, que nós crentes em Cristo Jesus, não é porque somos os bambambãs, não é porque somos os melhores, ainda mais o verbo da vida, não, irmãos? Tem tantas igrejas abençoadas por aí afora, amém? Sabe por que é que nós falamos com tanta propriedade, irmãos? É porque Paulo, escrevendo a igreja em Roma, aos romanos, no capítulo 8, nos versos 1, 2, ele diz, não há agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, está em Jesus, confessou a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, recebeu o sacrifício, percebeu que o sacrifício foi completo, o seu nome está escrito no livro da vida. E se você morrer hoje, porque você corre o sério risco de ser arrebatado, amém? Mas se você morrer antes disso, você já estará com o Senhor. Amém? Aleluia. Agora no verso 23 de Lucas 16, irmãos, ele fala, no inferno, estando em tormentos no inferno, estando atormentado ou em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, antes de Jesus, no Hades, havia o local que era estabelecido para as pessoas que morriam, todas elas, mas nesse local, numa certa distância, havia como se fosse uma antessala, como se fosse uma sala VIP, com ar-condicionado e suco de laranja, sem açúcar. Brincadeira, irmãos. Mas havia uma antessala, onde as pessoas que eram aliançadas com Deus, ficavam lá, o Espírito, aguardando algo que fora estabelecido profeticamente, que justamente foi a morte e ressurreição de Cristo. Amém? Você está aqui?
Então, quando Jesus fala que o rico avistava de longe, o rico já estava em tormentos, mas de longe ele avistava Abraão e Lázaro nessa sala, nesse local, nesse ambiente que não estava em tormentos. Estava aguardando algo acontecer. Quando Jesus morreu, meu irmão, essa antessala no Hades foi levada para a glória. A Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro. Alô, você está aqui, meu irmão? Então hoje, alguém que morre, é por isso que a gente corre rapidamente para quem está doente, primeiro para que ele seja curado. Amém? Para dar tempo de ele aceitar a Jesus. Ou se for num estado, numa condição que a medicina fala, não, aqui realmente só um milagre. Se o milagre da cura não acontecer, o milagre da salvação tem que acontecer. Para essa pessoa não fazer a passagem para a condenação, mas fazer a passagem para a salvação. Me ajuda, fala assim, ó, crente não é chato. Fala, crente só quer o bem das pessoas, fala isso. Amém. Sabe, esse Hades, ou alguns falam Sheol, é justamente esse lugar de punição, é o lugar para onde os mortos ímpios vão e sofrem um tipo de tormento espiritual. Mas calma, ainda não é o lago que arde como fogo e enxofre, que é a terceira morte, que é o Gina. Então, se nesse lugar de punição eles já estão sendo punidos, sofrendo, não porque Deus quisesse, mas porque não quiseram em vida aceitar o convite para a salvação, pior ainda será, irmãos, no Gina, ou Geena, como alguns dizem. Mas, irmãos, Apocalipse, vamos comigo, Apocalipse, capítulo 20, eu quero chamar o grupo de música, por favor. Apocalipse, capítulo 20, verso 13, você está aprendendo? Apocalipse capítulo 20, verso 13. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançadas para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Meu Deus. Você entende que depende de nós agora e não de Deus? Determinar como será o nosso futuro. Eu tenho certeza que depois dessa ministração você vai ser mais crente, para se manter firme e para ir atrás de quem não confessou a Jesus como Senhor e como Salvador. O propósito dessa igreja, meu irmão, olha aqui para mim. O propósito dessa igreja é vidas. Ah, mas pastor, olha que legal, que igreja bonita e está crescendo. Alguns estão até brincando, sorrindo, né? Meu Deus, a gente pode passar uma semana sem vir à igreja, porque se vem, já não reconhece mais. De pessoas novas, de reforma, de coisas. Mas irmãos, tudo isso nós fazemos por sua causa, para você se sentir bem. Mas sabe de uma coisa, o que nós temos? Ar-condicionados, instrumentos, coisas materiais, irmãos, isso vai ficar aqui. Porque o que essa igreja realmente ama é a tua vida. E a gente faz tudo isso para você se sentir bem e aprender mais do Senhor num local aconchegante, num ambiente agradável. Você já foi olhar a estrutura da igreja de crianças? Quem já foi olhar? Quem já foi? Eu não vou nem pedir, nem vou perguntar quem não foi ainda, para ele não passar vergonha. Mas irmãos, lá está muito legal. E a gente faz todo esse investimento, não é porque a gente não quer as crianças atrapalhando aqui não, é porque a gente está investindo no futuro delas. E sabe de uma coisa, você também pode investir. Você também pode dar uma passadinha lá e dizer, ô tia Márcia, ô tia, como é que eu posso, de que forma eu posso investir aqui? Eu posso trabalhar com vocês? Eu posso investir financeiramente? Então nós fazemos tudo isso, irmãos, porque nós não queremos ser negligentes com o que nós temos de mais importante. Pessoas. Eu sempre costumo dizer no trabalho, eu trabalho secularmente, eu sou gerente de recursos humanos numa empresa. Eu digo para essas pessoas assim, olha, pessoas são mais importantes do que coisas. Porque coisas não têm sentimentos. E não foi por coisas que Jesus morreu. Jesus morreu por pessoas. Agora me ajuda, olha para essa pessoa e fala assim, você é tão importante.
Diga: é por isso que o Senhor preparou tudo isso para você estar aqui. Você está aqui? Então ele diz: a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida. Como assim, pastor? Quem é que escreve? Jesus. E como é que ele faz? A partir de quando você está aqui, ou em alguma outra igreja cristã, ou em algum momento de pregação do evangelho, você crê para a salvação, e você diz: eu aceito a Jesus como meu Senhor e como meu Salvador, e confessa a Ele, irmãos, automaticamente o seu nome é escrito no livro da vida. E sabe de uma coisa? Esse livro um dia será aberto. Eu fico olhando para as pessoas hoje em dia. Elas querem estar com os nomes nos livros, nas revistas, nas postagens. Elas querem ser vistas. Mas, irmão, eu não me incomodo se o meu nome não vai estar amanhã na revista Caras, se é que ainda existe. Nem me incomodo se o meu nome vai estar amanhã na revista Veja, ou Isto É, porque o que é mais importante já aconteceu. Está lá, gravado no livro da vida. E quando esse livro for aberto, a palavra diz: e os nomes que forem encontrados no livro da vida, esses estarão eternamente com o Senhor. Mas se o nome de alguém não foi encontrado, meu irmão, esses que não forem encontrados serão banidos eternamente. Diga comigo: eu não quero passar a minha eternidade, diga, banido da presença de Deus. Eu quero terminar lendo esse último texto, Apocalipse capítulo 3, verso 5. Diz assim: o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu livro, ou o seu nome, perdão, do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você está entendendo por que é que nós somos insistentes? Você está entendendo por que a gente até com porta na cara, até com certas expressões de maldade, até com rabiçacas, porque tem gente. Um dia eu cheguei para evangelizar em Juazeiro do Norte, e eu disse: senhora, eu vim trazer uma porção da palavra de Deus para a senhora aceita? Ela: aceito, entre aqui. E eu fiquei todo feliz. Eu disse: meu Deus, que maravilha, ela vai receber a palavra. Ela me trouxe para dentro da sala dela, irmãos, e tinha na sala dela, eu não tenho a dimensão de quantas fotos, de imagens, de personagens religiosos. Ela disse: não preciso, olha aqui. E eu disse: tudo bem, senhora, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Eu não ia dizer: a senhora louca, vai para o inferno, precisa entregar a vida para Cristo. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Eu saí de lá orando: Senhor, o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aquilo que eu não consegui fazer, o Senhor pode. Eu orei, irmãos, e creio que de alguma forma Deus mandou outro crente lá, o Espírito Santo agiu, operou, enfim, a minha parte eu fiz. Você está aqui? Mas nós não somos insistentes, nós só somos cuidadosos. Nós temos declarado: nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Você entendeu agora a urgente necessidade de estar aliançado com o Senhor? Você entendeu agora, a despeito da sua religião? Porque religião, irmãos, é o homem tentando alcançar a Deus. E sabe que não se alcança a Deus por intermédio da religião, se alcança a Deus por intermédio da verdade, que é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, artigo definido singular, o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ah, pastor, mas eu nasci numa religião, nela me criei e nela morrerei. Se não aceitar Jesus, nela morrerá. Você precisa, meu irmão, confessar a Jesus como Senhor e como Salvador, para a alegria e salvação eterna. Amém? Então sai hoje daqui sabendo disso: mortos não se comunicam com vivos,
Essas comunicações são demônios, entidades malignas. Nenhum espírito, irmãos, tem acesso aqui à terra, a não ser o Espírito Santo de Deus. Amém? Você está aqui? Ou anjos que Deus possa enviar, porque anjos são espíritos ministradores. Amém? Ou demônios. Uma terça parte, isso é bíblico, uma terça parte de anjos que caíram, que foram junto com Lúcifer, que foram ludibriados pelo próprio Lúcifer. Lúcifer não, Satanás, porque ele deixou de ser Lúcifer e se transformou em Satanás à medida que caiu. Lúcifer significa cheio de luz, ele perdeu a sua luz. É por isso que ele leva as pessoas para as trevas e conduz as pessoas a certas situações deploráveis. E se você já é crente, isso é possível que isso não aconteça com você, né? Porque demônios sabem que crentes são instruídos. Alô, tem alguém aqui? Pastor, o que eu tenho que fazer? Porque eu não sou crente ainda. Se tornar um. Pastor, como é que eu faço? Entrega hoje a tua vida e reconhece a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Eu sei que você é esperto, irmão, porque Deus te deu mente, Deus te deu raciocínio. Eu sei que você já é esperto, você está vendo a mudança de pessoas da sua família que são crentes. Eu sei que tem uns que, se a gente pudesse dar uma surra para tomar vergonha na cara, porque tem uns crentes aí, irmão, que misericórdia. Mas tem outros que levam a sério, e você tem percebido isso. Está vendo que sua mulher crente já é diferente, está vendo que seu filho crente já é diferente. Amém? Você está aqui? Como seria diferente se toda a tua casa servisse ao Senhor? Você seria abençoado financeiramente falando, espiritualmente principalmente. A sua casa tomaria outro rumo, as coisas seriam diferentes. Só basta você crer que Jesus é o Senhor e Salvador, que deseja mudar a sua vida, a sua história. Sabe, irmãos, eu me encontrei com Jesus, entreguei a minha vida para Ele em 1994. Sabe de uma coisa? Hoje, quanto é hoje do mês, irmãos? 28 de que mês? De que ano? Deixa eu dizer para você, irmãos, não me tenha como prepotente. Eu estou mais animado hoje para servir ao Senhor do que quando me entreguei a Ele. E eu não me entreguei porque não tinha o que fazer, não, irmãos. Eu conhecia a Bíblia, praticava muita coisa da Bíblia, na religião a qual eu pertencia. Eu era instruído, porque algumas pessoas pensam, não, o crente chegou e fez uma lavagem cerebral. Não, irmãos, o crente só trouxe, sabe o que? Conhecimento. É verdade, irmãos, que quando a gente não conhece a verdade, a gente critica. Esse que vos fala, passava na frente da igreja e dizia, aos bodes, vão para o céu só se for da boca. E olha onde eu estou hoje, meu irmão. Quando a verdade chega, é por isso que o próprio Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você permitir que essa verdade transforme a sua vida, você vai ver que essa pessoa que estava insistindo com você, ela nunca esteve redondamente enganada. Pelo contrário, ela esteve redondamente perfeita na palavra de Deus. Deus está dizendo, vem, para que eu possa transformar a sua vida, a sua casa, os seus negócios e principalmente o seu futuro. Eu não quero, irmãos, passar o futuro distante do meu Senhor e do meu Criador. Agora vamos lá. Você sabia que você foi chamado por Ele? E você sabia que essa ministração de hoje é uma confirmação do chamado dEle? Você sabia que Ele trabalhou, irmãos, Ele trabalhou de uma forma estratégica para que você estivesse aqui hoje? Vai, me ajuda, irmão, me ajuda para ver se ele entende. Fala assim, você não chegou aqui por acaso. Olha só, não foi um acidente que fez com que você chegasse aqui. Diga assim, o Espírito Santo já vinha trabalhando na sua vida. Céu e inferno, irmãos. Salvação e condenação. Não tem meio termo.
Mas pastor, todos os caminhos levam a Deus. Não. Mais uma vez a religião querendo te enganar. Porque Jesus mesmo disse: eu sou o caminho. Repito, artigo definido singular. Se ele dissesse eu sou um caminho, aí tudo bem. Ele queria dizer que ele era um caminho de tantos que existem. Mas ele disse: eu sou o caminho. Nós precisamos, irmãos, se já entregamos a vida para Cristo, pregar ainda mais. E precisamos, se não entregamos, como é o caso que eu percebo de algumas pessoas aqui, entregar hoje. Sabe onde é o lugar, irmãos, que mais tem sonhos não concretizados? Eu vou dizer para você, mais uma vez, o cemitério. Pessoas que foram sepultadas, irmãos, com tantos sonhos, e que tinham histórias poderosas em Deus, mas não atentaram para o momento em que a palavra chegou para trazer algo decisivo. Então, você é inteligente, eu falei. Você pode voltar para casa hoje com o seu nome escrito no livro da vida, de uma vez por todas, salvo, selado. Alô, você está aqui? Eu vou pedir que você fique de pé. Eu vou perguntar se mediante essas verdades, não verdades do Galeno, não verdades do pastor Galeno, mas verdades da palavra, se mediante essas verdades, e nesse momento eu peço que a igreja, não teria nem necessidade de a gente pedir, mas eu vejo que é o jeito, a igreja esteja orando, intercedendo, irmãos, porque é um momento espiritual. Eu gostaria de perguntar se tem alguém no nosso meio que gostaria de fazer a sua decisão pelo Senhor hoje, de reconhecer a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Se deseja, mediante o entendimento do que foi ministrado hoje, que teve a percepção sobre céu, inferno, salvação, condenação, e da necessidade de confessar a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, se deseja fazer isso hoje, para que a sua vida seja transformada, para que o Senhor comece a operar na sua família, para que o seu futuro seja mudado. Tem alguém no nosso meio que gostaria de se tornar crente em Cristo Jesus? Se você está aqui, levante sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém? Eu dou um tempo para você, nós temos tempo para isso. Tem alguém que deseja? Você tem percebido, irmão, a vida de crentes? Você tem notado a diferença? Você tem notado que realmente existe uma diferença? Não é mais a mesma pessoa. Tem alguém que gostaria de fazer isso? Amém, glória a Deus, aleluia. Nossa sobrinha está confessando ao Senhor. Tem mais alguém que deseja fazer isso? Onde está a segunda pessoa? Vem logo, vem logo. Você pode dizer assim: será se é o pastor que está me chamando? Eu estou te chamando porque Deus está te chamando e está movendo o meu coração pelo Espírito para fazer isso. Onde está a segunda pessoa? Eu quero orar por você. Nós queremos festejar a sua decisão. Você não entendeu ainda. Uma vez que nós entregamos a vida para Jesus, nós estamos sendo guardados da condenação eterna. Pastor, porque essa insistência? Sei lá, irmão, como é que vai ser amanhã? Talvez amanhã possa ser muito tarde. É hoje que Jesus quer libertar você. É hoje que Jesus quer transformar a sua vida. Onde está a segunda pessoa? Onde está a segunda pessoa? Levante sua mão, nós queremos orar por você. Tem alguém que está afastado do caminho e deseja retornar hoje? E deseja regularizar sua situação perante o céu? Onde está? Vamos orar aqui pela Maria Eduarda, com a Maria Eduarda. Glória a Deus. Deixa eu limpar aqui essas lágrimas. A gente entende que esse choro é um choro diferente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos e repita assim comigo: Senhor Deus, eu entrego a minha vida a teu Filho Jesus Cristo e o recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Obrigado por todos os meus pecados perdoados, por toda maldição quebrada, e pelo meu nome escrito no livro da vida. Obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém. Vou pedir que a igreja estenda as mãos para cá, vamos orar por ela. Pai, graças te damos
Graças te damos pelos teus propósitos na vida da Maria Eduarda, Senhor. Graças te damos por aquilo que foi escrito no céu acerca dela. Graças te damos pela palavra alterando, Senhor, coisas na vida dela, mudando, Senhor, coisas na vida dela, Senhor. Obrigado pelo Espírito Santo que veio morar na vida dela, Senhor. Aleluia. O Espírito Santo guiando, Senhor, a vida dela para o propósito divino, Senhor. Ela não se perderá, pelo contrário, Senhor, se manterá firme com o auxílio do seu Espírito, e a sua família terá, Senhor, grande alegria na grande mulher que ela está se tornando em ti, Senhor. Em nome de Jesus. Espírito Santo, enche ela, Santo Espírito. Enche ela, Santo Espírito. Enche ela, Santo Espírito. Enche ela. Você veio morar dentro, agora reveste ela. Reveste ela para essa obra poderosa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Batiza ela, Santo Espírito. Batiza ela, Santo Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abraça a titia. Deus está fazendo uma obra poderosa. Vem cá, mamãe. Abraça a mamãe. Abraça. Abraça a filha, mamãe. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Cadê o papai? Está aí? O papai veio? Cadê? Papai veio? Cadê o Gil? Jeanson, vem cá, Jeanson. Eita, Deus poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Vamos honrar essa família, meu irmão. Vamos honrar. Glória a Deus. Você vai me ligar, porque você vai ficar curioso acerca dessas verdades, e você não vai se aquietar enquanto não tomar a tua decisão, porque essa palavra vai te perseguir, meu irmão, por causa do amor que o Senhor Jesus tem por você. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Amém? Você foi abençoado, Deus falou contigo. Seja praticante dessa verdade, meu irmão, e até logo mais às 19h30, em nome de Jesus. Mas calma, tem algumas coisas para acontecerem ainda. Pode sentar.